Gente, olha, eu quero falar o prato do dia. Pastor Gileno, o senhor sabe que esse horário de almoço tem muita gente fazendo comida. Tem muita gente fazendo almoço nesse momento e muita gente está pondo a panela porque sabe que eu vou falar o prato do dia. Então, geralmente, o que acontece? No celular existe um dispositivo que consegue transmitir o cheiro da casa da pessoa, do ouvinte, até aqui. Ah, glória! Tudo através de radiação. Entendeu? O cheiro começa... E nesse momento eu estou sentindo um cheiro diferente. Tem gente fazendo comida agora, não sei se você está conseguindo sentir esse cheiro. Tem gente agora fazendo um feijãozinho preto. Eu estou sentindo esse cheiro. Rapaz, ficou lá em casa esquentando um lá, velho. Minha sogra chegou lá, teve que almoçar lá hoje, quero mandar um especial pra ela aí. Dona Neném de Sandra, minha sogra. E deixei lá no airfry, lá, ó, pra sequinho, saudável, uma linguicinha suína, uma feijoada. Eu acho que você... Rapaz, meu pai, né? Eu tô com cheiro, tô sentindo meu cheiro apurado, viu? Então tem gente fazendo agora, além da casa do pastor Gileno, esse feijão preto, com bastante carne, tem muita gente agora fazendo um cheiro de carne de bode. Um bodinho frito, cadê o Proleps, é o grande cara que está sempre conectado. Você que está fazendo comida agora, você já agradeceu a Deus? A maior pergunta é essa. Comece a agradecer a Deus o pouco que você tem. Tem muita gente que não está sendo grato a Deus. Pastor Zé, tem muita gente que só tem um pouquinho de comida e está murmurando. Tem muita gente que está só com um pouco de comida e está murmurando. Ei filho, eu quero saber se você já agradeceu a Deus hoje. Ah, Sandra, eu só tenho um pedaço de carne de bode e um arroz aqui para dar para o meu filho, mas meu amigo, mais do mais agradeça a Deus o pouco que você tem, porque se você souber valorizar no pouco, com certeza você vai saber valorizar no muito, e Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Você vai comer comida que você nunca imaginou de comer. Tá bom? Então, eu já convido o pastor Gileno para estar fazendo essa oração inicial. Aleluia, graças a Deus. Pai, nessa tarde nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Deus, pelo dom da vida, por podermos, Deus, acordar, estar de pé, se alimentar, Deus. Te agradecemos, Deus, porque muitos hoje não tiveram a oportunidade de se levantar da sua cama. Amém, Jesus. E nós estamos aqui ministrando na rádio, você está aí ouvindo e Deus tem abençoado. Obrigado, Senhor, por Amém, tudo, Jesus. pelo prato que está sobre a nossa mesa, pelo alimento que está sobre ele agora, Senhor. Porque o Senhor é quem provê todas as coisas, porque a tua palavra diz que o Senhor é que dá a semente ao que semeia e pão ao que come. Então, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela mesa de cada um, por toda a provisão, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar falando sobre esse tema hoje, né? Antes disso, eu quero falar um pouco com os ouvintes que estão mandando mensagem. Minha mãe lá de Salvador, pastor Gileno, está mandando mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Lá de Salvador é Edilene, a dona Edilene, lá de Salvador, minha mãe, grande abraço. Fez aniversário ontem, né? Que Deus abençoe. Minha mãe, através dessa programação de rádio, eu quero fazer isso ao vivo e dizer que a senhora foi uma grande guerreira, porque por ter colocado seus filhos na presença do Senhor. E hoje, minha mãe, estou aqui para demonstrar o esforço que a senhora fez lá atrás. E hoje eu tenho uma palavra: o esforço que você faz hoje, você vai ver o fruto lá na frente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ei mãe, você que é mãe, se esforce para criar seu filho, porque com certeza lá na frente ele vai dar frutos. Isso, se você se esforçar hoje para dar uma boa educação ao seu filho, ensinar seu filho na presença do Senhor, com certeza ele vai dar bons frutos. Isso, eu sou exemplo disso. Ela se esforçou tanto, com maior dificuldade, para ensinar seu filho, levar para a escola, com cheio de bolsa, com bastante criança no braço. Mas hoje estou aqui para agradecer. Então, minha mãe, feliz aniversário para a senhora. Que Deus te dê saúde e força e continue sendo assim como a senhora é, abençoada. Passar a mensagem que ele estava em silêncio aqui, porque ele estava anotando aqui, viu? Vai vir, hein, pastor Gê? Vai vir palavra forte aí, né? Com certeza ele está preparando aí, Deus tem colocado algo no coração dele. A gente vai estar falando um pouco sobre esforça-te. E eu já quero iniciar. Quem está com sua Bíblia na mão, gostaria que você pudesse pegar
ou você está no celular, você pode estar em Lucas capítulo 13, versículo 22, que é um texto, né, que eu peguei para a gente estar fazendo essa introdução, né, de esforça-te. No livro de Lucas capítulo 13, versículo 22, vai dizer o seguinte: Jesus ia de cidade em cidade e de localidade em localidade, ensinando pelo caminho e avançando sempre para Jerusalém. Versículo 23. Alguém lhe perguntou: é verdade que só pouco é que serão salvos? Ou seja, Jesus estava sempre levando a palavra, né? Sempre passando em várias cidades, em várias localidades, né? Sempre avançando. Jesus não ficava parado, porque ele tinha uma missão. Quem tem uma missão, ele sabe onde ele tem que avançar. Quem sabe o seu destino, quem sabe o que Deus fala no seu coração, ele não para, ele continua. Então, alguém lhe perguntou: é verdade, Jesus, que só pouco é que serão salvos? Aí Jesus respondeu, versículo 24: é estreita a porta do céu, esforcem-se por entrar, porque muitos tentarão fazê-lo, mas quando o dono da casa tiver trancado a porta, será já tarde. Se ficarem do lado de fora, ainda que batendo e suplicando, o Senhor abre-nos a porta. Ele contudo respondeu: não vos conheço, nem sei de onde vem. Ou seja, o rapaz perguntou, falou assim: Senhor, são poucos que serão salvos? Aí Jesus falou: olha, a porta é estreita. Por a porta ser estreita, se esforce. E eu já quero passar essa palavra para o pastor Gileno, para a gente estar conversando, pastor. Porque Jesus deixou bem claro que a porta é estreita e a gente precisa se esforçar. Por que isso? Sandro, mais uma vez boa tarde. Jesus, ele é maravilhoso, né? Certo dia eu fiquei até preocupado, né, com uma colocação de um amigo. Ele falou: olha, eu cheguei, né, no culto, tinha viajado uns 90 quilômetros pela manhã, saí 5 horas da manhã, retornei, cheguei 7 da noite, mais 90 quilômetros, depois de um dia de trabalho. Tomei um banho correndo, nem jantei, fui ao culto, né? E aí, quando terminou o culto, aquela bênção, comentei com o irmão: rapaz, hoje foi corrido, tive que me esforçar muito para estar aqui. Ele disse: rapaz, mas Deus não se agrada. Olha. E aquilo trouxe um incômodo ao meu coração, sabe? Mas quando a palavra não nos deixa enganados, confundidos, e eu li esse texto: esforçados para entrar pela porta estreita. Sabemos sim que Deus é digno e vai tomar sempre todo louvor, toda adoração, e nós devemos adorar Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Mas muitas das vezes nós temos que matar essa carne e se esforçar. E o esforço em todas as áreas, começando pela vida espiritual, no qual o irmão Sandy abordou aqui, querido, você que está nos ouvindo. Mas fique em paz, porque a palavra diz que o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. E não tem trabalho que não haja esforço. Trabalho já está dizendo, a palavra trabalho. Tem que haver esforço, né? A gente vê que o Senhor, né, desde o princípio, sim, né, quando o Senhor falou lá para Adão, depois de ter pecado, poderia ser simples, ser fácil, né? Vocês iam colher ali, mesmo sem ter plantado. A partir do momento, como falei, o Senhor falou: olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então você já viu alguém suar sem se esforçar, sem correr? Né? Nós vamos para o bar, ele diz: oh, mas você nem suou ainda. Ele quer dizer o que você não fez nada. Então quem trabalha, quem se esforça, sua.
Então, para a gente comer o pão, trazer o pão para a nossa mesa, é necessário esforço. É verdade. Você falou algo bastante interessante que eu peguei aqui. Você falou que estava se esforçando, acordou cedo para ir trabalhar, fez isso, fez aquilo, se esforçando. E teve um colega que falou assim que Deus não se agrada do seu esforço. Então, quando você falou isso, eu comecei a imaginar que quando alguém quer avançar, quer se esforçar para conquistar algo, sempre vai vir alguém para lhe parar. Sim. Acredito que tem muita gente que está aí ouvindo que tem uma vontade de ir avançar, de mudar de vida, de restauração, de mudança. Mas sempre tem alguém da família para atrapalhar. Para dizer assim, rapaz, para que isso tudo? Então, através da palavra do pastor, está dizendo assim, continue. Comece a se esforçar diante do Senhor. E com certeza você vai alcançar, né, o que você pretende fazer. Sim. E assim, Sandro, tem coisa que me diz, é coincidência, não tem jesuscidência. Tem coisa, né? Eu estava vendo até um texto hoje, uma frase, né? E caiu certinho, né, para esse tema que nós estamos aqui hoje. E a frase dizia o seguinte: o sol nasce para todos, mas a sombra nasce para os que plantam. É verdade. E você já viu alguém plantar sem esforço? Tem que cavar, tem que criar calo nas mãos. E depois vai ali regando, vai ali adubando para que a planta cresça lá na frente, venha dar um fruto, venha trazer sombra. Ou seja, então é tudo com esforço. Ou seja, ele quer beber uma água de coco, mas não planta. Quer ter uma sombra em frente da sua casa, mas não planta. O que ele faz? Quer ir experimentando o fruto do vizinho que plantou. Então, Sandro, Deus, ele é maravilhoso. Ele nos dá a condição de se esforçar. A força vem dele, né? Vem dele. E assim, eu recebi desde cedo, Sandro. Sei que você também é um cara jovem, nós somos jovens, né? Sim, somos, sim. E é uma coisa que nos dá prazer. Aprendemos com Salomão. A palavra diz que era um homem muito sábio. Antes dele não houve, depois dele não haveria alguém tão sábio. Ele disse que uma coisa ele viu boa nessa terra: a gente comer e beber do nosso trabalho. E você sabe qual foi a minha fonte de inspiração? É dentro de casa. Você que é pai, você que é mãe, né? Instrua seus filhos, oriente a eles. Sabemos que hoje não podemos tirar o tempo da escola das crianças, mas passou o tempo da escola ali, tem que já despertar esse desejo de fazer algo produtivo. E eu recebi 3 presentes que eu guardo na minha memória, que não tem fotografia. 3 presentes que meu pai me deu, que me trouxeram muito prazer. E eu vou dizer quais são. Vai? Vou. Fale. Toda criança quer, principalmente jovem. Primeiro, sim, uma chuteira. Olha. Eu ia para a escolinha ali com 10 anos. E por incrível que pareça, foi tudo com essa idade, 10 anos. Uma chuteira. Uma chuteira. Para eu jogar na escolinha ali na ABB. Segundo, me deu a bicicleta para mim ir ali para beber, jogar futebol. E me deu um carrinho de mão, sabe? Já até sei. O carrinho de mão, irmãos, era para eu trabalhar e pagar a escolinha de futebol. Aleluia. Para me juntar, para ter pro geladinho, para ter merenda na escola. Com 10 anos, meu pai me deu o melhor presente, que ele deixou um legado na minha vida. Então, pegar um frete para ir ali para frente da Cesta do Povo, levar a feira do pessoal. Com 10 anos, para carregar um gás, que eu vendia um gás na frente de casa, minha irmã, que era quem tomava conta, depois meu pai me colocou lá. E eu vendia esse gás, eu não tinha força para trocar o gás, mas ele fez uma chave para mim, com a sucata de um toca-fita, que ele era eletrônico. Sim. E aí, para mim ter facilidade, me ensinou a trocar a borracha quando o gás vazava. E tudo com esforço, e toda semana, sabe? Toda semana, a quinta-feira, o homem vinha repor o gás, eu tinha um dinheirinho. Meu pai foi botando num cofrinho que ele mesmo fez, de cano de PVC. Quando chegou no final do ano, ele abriu o cofre e disse: Leninha, está aqui o seu dinheiro, nós vamos comprar uma vaca. Dessa vaca, botou lá na terra do meu pai, lá em Tamboril, povoado de Pantareiro. E todo ano tinha um garrote, nascia uma novilha. E
todo ano nas férias vendia um daquela vaca. Vendia para mim passar as férias. Até quando tive que vender tudo quando eu casei. Tinha 4 cabeças lá, mas todo ano tinha uma. Daquela vaca, daquele esforço, daquele ensinamento. Então tudo se nasce com esforço, dedicação, né, tendo a proteção do nosso Deus. Então você que está nos ouvindo aí, meu irmão, não sei como você começou, se foi com carrinho de mão, com carrinho de picolé, que eu já vendi picolé, já vendi geladinho, já vendi doce. Mas nada se consegue sem esforço, parado. E eu vi que seu diz pai... que carro parado não pega frete. Não pega não. Então, eu achei interessante que seu pai ele deu uma chuteira, né, para você brincar, né, porque para ser uma criança de 10 anos, querer brincar. Precisa brincar, fazer o que você gosta. Te deu uma chuteira, te deu uma bicicleta, que é um meio de transporte, para você, né, ter uma locomoção um pouco mais rápida. Mas também ele te deu uma ferramenta que é para você manter o que você gosta, que é uma ferramenta de trabalho. E aí eu lembra de Pedro? Foi pescar e ele falou para Jesus falou assim, lança sua rede novamente, porque ele não conseguiu pescar nada. E aí ele falou assim, mestre, eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Aí Jesus pediu para ele lançar a sua rede novamente. Lance a rede, Pedro, novamente. Aí Pedro falou assim, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou jogar novamente. E quando Pedro foi lá no mar, com seus amigos, né, com o barco, diz que ele jogou. Quando ele jogou, diz que pegou tanto peixe que o barco veio lotado de tanto peixe que quase afundava. Tomba. E ainda veio outro cheio ainda. Teve que compartilhar, porque o barco não deu. Então, o esforço com Cristo lhe traz abundância. Tem muita gente que até não pescou nada, se esforçou, né, através dessa mensagem, se esforçou tanto para conquistar alguma coisa, não está dando certo. Mas o Senhor encontrou Pedro lavando a sua rede, cuidando da sua ferramenta de trabalho. Então, meu amigo, se você deve estar achando que não está dando certo, você continue. Vai se esforçando cada vez mais, vai pedindo segundo a palavra de Deus. E você continue, que com certeza vai se esforçando cada vez mais que você consegue. Assim como o pastor Gileno começou, né, trabalhando muito, eu também foi muito difícil para mim também. Comecei com um desenho de sobrancelha com apenas R$350, só com o dinheiro da fiança, daquele pontinho. Era 2 metros e meio por 1,80 o tamanho do quartinho. E eu não tinha dinheiro para poder colocar, né, para poder fazer aquela coisa, deixar bonitinho e tal. E aí tinha algumas coisas lá em casa que meu pai trabalhava com obra, sobrava algum material de obra, aí eu peguei e montei tudo lá. Fiz a locução, entrei dentro do carro lá do meu primo, fiz a locução na rádio, peguei o carro do meu primo emprestado, que era tempo de campanha, coloquei no som e comecei a rodar com minha própria voz naquele bairro. Peguei os cartões de visita, comecei a entrar em ponto de ônibus, entrar em comércio, começar a divulgar meu trabalho, me esforçando. Eu não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar. Eu estava preocupado o que iria ser no futuro, que eu precisaria ter alguns frutos no futuro, mas para isso eu precisaria plantar, se esforçar agora. Se eu dei um bom exemplo, você quer ter uma sombra, você precisa plantar para ter uma árvore, você precisa plantar uma árvore, você precisa plantar hoje. E naquele momento foi muito difícil, às vezes não chegava nenhum cliente. Passei vários dias sem chegar nenhum cliente no meu primeiro comércio, mas eu não parei. O primeiro cliente que chegava, eu falei, isso vai dar certo. O primeiro cliente que chegou lá, Sandro, eu gosto de fazer minha sobrancelha, eu vi seu anúncio no carro de som e tal, da inauguração, e eu atendi, eu falei, através de eu não vou parar, eu vou continuar, é muito difícil, mas eu não vou parar. E hoje estou aqui na região de Uauá, no centro da cidade, com clientes, amigos, né, que me ajudam bastante, né, gostando do meu trabalho. Então, pastor Gileno, no início, sempre vai ser difícil. No início, você vai sempre estar se esforçando um pouquinho mais. E para a gente passar pela porta estreita,
é necessário a gente se esforçar. Com certeza. Principalmente da salvação, pastor. Que é o resumo de tudo. É. Foi para isso que Jesus veio. Para que, através desse esforço aqui na terra, ele diz, olha, deixai tudo. Segue. Tome a sua cruz e segue. Não é fácil. Tem que ter esforço, né? Para deixar tudo aquilo que a gente achava que era legal, que era realmente às vezes dá um prazer, mas que é uma ilusão para as nossas vidas. Então tem que ter esforço para isso, para deixar o pecado de lado, a bebedice, a orgia, a prostituição, a mentira, as facilidades, né? Precisa de esforço. E eu creio que esta tarde Deus está dando uma direção para as nossas vidas, se empenhar mais, porque o esforço maior ele já fez. Verdade. Que foi entregar a sua vida e morrer, Sandro, por mim, por você, por cada ouvinte que agora nos escuta nessa tarde. O Senhor fez o maior esforço, Deus como Pai, de entregar o seu Filho, o único Filho, para morrer por nós. E Jesus foi e cumpriu o seu propósito, ele teve que ter esforço, porque ele era carne, Sandro. Jesus cresceu como uma criança saudável, uma criança, e todo mundo... Você acha que Jesus não teve uma dor de dente, uma dor de ouvido como qualquer outra criança? Será que lá na carpintaria do seu pai ele não bateu, né, o prego dele, não sentiu dor? Sentiu. Ele sabia o que era doer porque ele veio como homem, mas como homem ele não pecou, ele não falhou e ele se esforçou para levar a minha e a sua cruz, o meu e o seu pecado, a minha e a sua enfermidade. Ele levou sobre os seus ombros, para que também hoje pudéssemos nos esforçar para entregar o melhor do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa obediência, que é a nossa passagem, nosso passaporte para o céu. Mas é necessário se esforçar para isso. Jesus, quando eu imagino aquela cena de Jesus carregando a cruz, aquele pedaço de madeira muito pesado, ele se esforçou, ele apanhou para carregar uma culpa que não era dele. Mas ele decidiu nos amar. Aquele que ama, ele se esforça. Aquele que ama, ele se esforça. Então Jesus decidiu nos amar e fez de tudo, carregou uma cruz muito pesada, carregando uma culpa que é minha. Hoje nós somos livres por conta de Jesus Cristo, por conta de um esforço. Ele decidiu e carregou aquela cruz pesada até o Calvário e foi crucificado com um prego nas suas mãos, chicoteado, apanhando muito, carregando algo que não era para ele carregar, mas ele decidiu. E por isso estamos aqui hoje. Precisamos ter a mesma coisa do Senhor Jesus Cristo, o mesmo sentimento que ele teve, que é se esforçar. A mesma convicção, Sandra. E nós, aí eu pergunto para você, Sandra, você que é entrevistador, mas eu pergunto para vocês, como Jesus agiria como um designer de sobrancelha? Como Jesus agiria como um empreendedor, como um borracheiro, como um mecânico, como eletricista, dona de casa. Dona de casa. Eu quero dizer uma coisa, com muito esforço, ele é o melhor exemplo que nós temos. Verdade, aleluia. Sabe, Sandro? Porque sabe o que acontece? Para você chegar cedo, para você ser pontual, para você ser diferença no seu trabalho, é necessário se esforçar. E pense, irmão, você que está nos ouvindo aí, olha, o seu patrão é simplesmente seu patrão. Mas o nosso trabalho dentro da empresa tem que ser como se estivesse fazendo para o Senhor. Sim. Porque nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que estão prontos para nos acusar. Se você chegar atrasado, vai ser o primeiro a ser acusado. Então dê o exemplo, chegue cedo, seja o melhor. Sandro, eu passei por uma experiência há pouco tempo que eu disse, eu nunca fiquei de aviso prévio. Daí eu disse, eu nunca trabalhei tanto como no aviso. Sabe por quê, Sandro? Sabe o que eu coloquei no meu coração? Eu sei que não tem pessoas insubstituíveis, né? Sempre vai vir outra. Se você
está numa empresa, o eletricista sair, vai vir outro, o patrão vai contratar o eletricista. Se você monta um móvel, vai vir outro para montar um móvel. Se você é um vendedor, despacha ali, é um caixa, o patrão vai contratar outro para ser o caixa. Mas uma coisa que eu coloquei no meu coração, de toda empresa que eu saí, eu quero deixar saudade. O cara dizia assim, ih, rapaz, Gileninho fez falta. Deixou saudade. Porque fazia bem feito, porque se esforçava. E um colega falou para mim assim, rapaz, eu nunca vi alguém trabalhar tanto uma vez. Eu disse isso para ele. Eu disse, olha, onde eu trabalho eu quero deixar saudade. Não que eu seja insubstituível, mas eu quero dizer, não, aquele cara fez falta. Porque quem não faz falta é como se ele não tivesse passado por ali. Era alguém que fazia as coisas de qualquer maneira. Então, eu quero dizer que você, como servo, como alguém que conhece a Deus, dê o seu melhor no seu trabalho. Ah, mas o patrão não está vendo. Deus está vendo todas as coisas. É como no pecado. Ah, mas o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, minha esposa não está vendo, fulano não está vendo, mas Deus enxerga. Ele está em todos os lugares, vendo todas as coisas. Tá? E assim, Sandro, Deus, né, pessoas aqui que estão acompanhando, pedindo alô, pessoas que se esforçam no seu dia a dia. É interessante quando você mandava um alô aí para a irmã Regina lá nas Populares. Esses dias eu estava trabalhando com o esposo dela lá, eu ia mandar um alô, marquei isso, o Evandro, o irmão Fusquinha. Sim. Estávamos juntos trabalhando lá na sinagoga, e algo que me encheu o coração, né? Porque ele ficou lá sozinho, sem um patrão, sem quem contratou ele para estar lá. Aí disse, olha, eu comecei a ir embora para as 7 da noite, mas porque ele estava aqui. Ou seja, fazendo como se estivesse fazendo para Deus mesmo. Sim, sim. Não tinha por que estar trabalhando até mais tarde, mas tem prazer do que está fazendo, se esforçando, entendeu? E estávamos ali compartilhando, então quero mandar uma alusão especial para esse povo de Deus. Sempre acompanha, todos os dias que vem o programa eles pedem alô, né? Então para toda a família aí, sejam abençoados, né? Irmã Evandro, irmã Regina, seus filhos, Rebeca, Raquel, né? Samuel, os gêmeos, né? A nora, que Deus abençoe os netos em nome de Jesus. E assim, dizer que tem pessoas que se esforçam, assim como sua mãe, lá em Salvador. Sim. Pastora Rê, está lá nos ouvindo, né? Uma mulher de Deus ali, chegou em Salvador, trabalhou na Riachuelo, na transportadora, e faz bala de vidro, e é coxinha, e é dona de casa, e agora com igreja, mas não para de trabalhar, de servir. Mas se não se esforçar, não consegue alcançar os objetivos. É verdade. Né? Tem irmãos aí pedindo, irmã Rayane mandou um beijão pro noivo dela, dizendo que ama, amor, um abraço. Alguém que tem muito jovem, trabalha também desde cedo. Irmão Kiki, né, na labuta ali, monta um móvel, viaja, sai para fora no dia de folga, pensando que está de folga, está matando um bode para acrescentar, né, a sua renda. Mas eu quero deixar um texto também para vocês nessa tarde, vocês se esforçam, né? Às vezes as pessoas dizem, mas ninguém rica com trabalho, quem trabalha não irriga. Quem rica é quem faz coisas erradas. Mas sabe o que é provérbio disso, Salomão? Sim. Capítulo. E você, ouvinte, que nos escuta nessa tarde, a riqueza de procedência vã, ou seja, de procedência má, diminuirá. A riqueza de procedência má diminuirá. Mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Por quê, Santo? Porque é digno, vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. A palavra do Senhor diz que aquele que cobiça não deve cobiçar a riqueza do ímpio, porque o ímpio na impiedade perderá tudo. Ou seja, aquele cara ganha as coisas fáceis, isso e aquilo, sem esforço, sem nada. Irmãos, a justiça vem de Deus, vai perder tudo na própria impiedade, no próprio pecado. Então, que você se esforce cada vez mais. Se esforce no seu trabalho. Estamos falando sobre esforço relacionando ao trabalho que nos traz o pão para casa, com esforço na obra do Senhor. Se esforce para buscar o Senhor, para meditar, para orar, para louvar, para adorar Ele. Se esforce para passar pela porta estreita. Por que o Senhor fala isso? Porque apertado é o caminho, porque é com dificuldade. Quantas vezes nós vamos dizer na Bíblia não temos? Eu até separei uns textos aqui, mas por causa do decorrer não dá para ler tudo. Sim. Mas o Senhor fala para Josué, não para, não te espantes, né? Ou seja, se esforce, tenha bom ânimo, esforçai-vos, tenha bom ânimo. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Não desvie do seu caminho nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que seja bem sucedido. Aleluia. Quem se esforça, meu irmão, alcança. Quem se esforça, alcança
a bênção, a provisão, a sombra, a prosperidade. O caminho é próspero. E não estamos falando só, irmãos, de estar com a conta cheia, não, mas de ter paz, porque quando você faz um trabalho de esforço, você vê o reconhecimento do patrão, você vê o prazer da esposa, do esposo que agradeceu pelo seu esforço de cuidar dos seus filhos, da casa, de fazer uma boa alimentação. Nem tudo, irmãos. O esforço gera bons resultados. Imagine esse esforço alinhado com o Senhor. As coisas vão bem, né? E eu queria também deixar um texto para as mulheres, né? As mulheres são umas guerreiras, principalmente trabalha fora, trabalha em casa, não tem folga, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, todo dia é dia. Pastor Gileno, a gente vai entrar, vou colocar um louvor. Sim. E a gente vai entrar no próximo bloco, vai falar sobre o esforço das mulheres, você vai trazer. Sim. E eu quero contar algo que me marcou muito, né? Na época que a empresa fechou as portas, eu estava pagando faculdade, eu tive que tomar uma atitude, me esforçar. E foi muito difícil. Eu quero fazer uma oração por você. Você que está pensando em desistir, você se esforçou tanto e decidiu parar. Você começou a correr na caminhada cristã, você começou a enfrentar tanta coisa e hoje você se afastou da presença do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. Ou você que está no relacionamento querendo parar, querendo desistir porque você não tem mais força. Mas eu quero orar ao Senhor pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor está ouvindo, meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Meu Deus, tem muita gente pensando em desistir. Tem muita gente com depressão, com ansiedade, Senhor, porque perdeu as suas forças. A pessoa que ela pensou que iria ajudar, meu Deus, ela começou a se frustrar porque a pessoa colocou ainda mais para baixo. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha dar uma palavra, meu Deus, fazer com que ela possa continuar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste momento, Pai, eu te peço, levante o teu filho nesse momento, levante, Senhor, essa serva do Senhor. Faz com que ela possa sonhar novamente, que ela não venha parar. Em nome do Senhor Jesus, que ela venha dar continuidade ao propósito do Senhor. Meu Deus, começa a dar uma alegria da salvação. Começa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, trazer algo diferente. Meu Deus, começa a criar um reboliço no coração, ou começa a palpitar o coração para que ela possa se levantar, Senhor. Para que ela possa olhar ainda para os sonhos dela, meu Deus, e conseguir concretizar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra para você, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo essa palavra. Levante, se esforce, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou todas essas coisas, está lhe dizendo: levanta e anda, que Ele é contigo, em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta, agora são exatamente as 13 horas e 41 minutos. Eu quero dar uma olhadinha aqui na mensagem. Tem gente mandando mensagem, tem gente mandando áudio. A Eliane Cardoso, né, está mandando aqui: boa tarde, estou ouvindo a Rádio Luz Sertão FM, peço oração por mim, meu esposo Marcelo e para toda a minha família. Tá bom, Eliane, já a gente vai estar, o pastor Gênio vai estar orando por vocês e está mandando mensagem aqui. Minha mãe está mandando um áudio, quero dar uma olhada nesse áudio, deixa eu ver aqui. Pronto, boa tarde, a paz para todos. Esse é o Pai de Santo, estou aqui conectado nessa rádio maravilhosa do Sertão. Sandrinho, manda um abraço aqui para eu, Adilene e Tâmara. E ontem foi aniversário da sua mãe, ontem foi ótimo, teve bolo, teve refrigerante, salgado. Ótimo, um abraço, meu filho. Aqui é conhecido como Polo Café, Juliano. Oh, que bênção. O Polo Café, conhecido aqui, é uma resenha. Grande abraço, meu pai, minha mãe, conhecido como Paulo César, né? O cafezinho da Bahia. Cafezinho Reformas, né? Ele está lá em Salvador com minha mãe, aniversário da minha mãe ontem, teve bolo, teve café, teve tudo, foi? Que bênção. Audiência é forte em Salvador aí, Deus abençoe. A gente estava comentando, meu pai, sobre questão de esforço, né? Sabemos que não foi fácil, né? Para criar filho, precisa de um grande esforço. E com certeza o Senhor colocou para a gente estudar muito cedo, né? A partir de 1 ano de idade, 2 anos de idade, o Senhor colocou a gente na escola particular. E eu sei que não foi fácil naquela época, né? E eu sei que eu lembro naquela época a gente tinha que comprar, compra R$1 de óleo, né? R$1 de açúcar, né? Pedir emprestado a comida, mas com muito esforço. E eu quero dizer para vocês que o esforço hoje foi válido porque estamos aqui.
estamos vivos, com saúde, né? Falando do Evangelho, da Palavra de Deus. E com certeza o maior fruto que vocês poderiam dar é fazer com que o seu filho possa dar continuidade a essa obra. Tá bom? Muito obrigado, grande abraço, meu pai. Queremos você aqui, viu? Então vamos lá, João Carlos mandou uma mensagem. João Carlos, grande abraço, meu amigo, ele está sempre conectado nessa programação. Ele falou aqui: oi Sandro, boa tarde, peço oração pela minha vida e toda a minha família, estou sintonizado, você é uma benção. Dá um abraço aí para o irmão Gileninho. Ó, João Carlos, jogador ele, viu? É bênção. O João Carlos mandou uma mensagem do João, Deus te abençoe, meu irmão aí, sintonizado aí, vamos lá, Deus abençoe. Logo mais vai estar ali no estádio franciscão, né? Deus abençoe lá, que seja um bom jogo, Juventude de Caratacá, que Deus conceda a vitória ao que jogar melhor, né? Mas estarei na torcida lá por você, meu irmão, Deus abençoe. Gente, vamos lá, vamos dar continuidade a esse tema maravilhoso sobre esforça-te. Você que entrou agora na programação, estamos falando sobre o tema esforça-te. Né, a gente falou bastante sobre se você se esforçar, né, para poder fazer uma oração, para você se esforçar para você acordar mais cedo, para você ir para o seu trabalho. Se você quer ter uma sombra em sua casa, você precisa plantar, você precisa semear. Então vamos lá, pastor Gileno, eu vou estar lendo o versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9, bastante conhecido. Amém. Vai dizer assim, ó: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí, pastor Juliano? Paz, eu amo o Senhor, né, pela sua palavra, e esse texto ele me segue, porque assim, Sandro, o esforço, né, que o Senhor aqui determina para Josué, né, aqui nessa palavra, depois de ter perdido, né, sua referência, Moisés, vem o abalo. Às vezes nós confiamos muito, né, criamos expectativa nas pessoas, mas precisamos muitas das vezes andar sozinhos na terra, mas temos a convicção que o Senhor está conosco, nós sentimos paz, sentimos seguro, né? Estava lendo um texto esse dia, o do próprio Moisés, né, dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. E o Senhor disse: pode ir, porque a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. E quando o Senhor diz: olha, tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes. Por quê? Porque vai ter problemas, sim, porque vai ter dificuldades. Mas ele diz: eu, o Senhor teu Deus, serei contigo, Josué, serei contigo, Santo, serei contigo, Guilherme, serei contigo que está nos ouvindo aí. Serei contigo, pastora Rei lá em Salvador, Dona Eliane, serei contigo, João Carlos. Aleluia. O Senhor, né? Ele é conosco, serei contigo, Erinaldo, que pediu louvor aqui, o Senhor é contigo. Mas ele disse: não temas, se esforce, faça a sua parte, porque a minha eu faço, o Senhor fará a parte dele. E esse esforço, como eu falei anteriormente, ele gera resultados. Eu saí da empresa recentemente em São Paulo, os irmãos diziam assim: olha, os colegas, eu tenho o prazer de trabalhar contigo. Pelo seu esforço, o patrão está vendo, mas a gente às vezes pegava ali de 7 da manhã até 11 da noite. E muitas vezes só parava para almoçar direto, sem se sentar, e aquela correria. E tem resultados não só da empresa, como de clientes que falavam com o meu patrão, dizia assim: olha, se puder mandar o Gileno, se ele ainda estiver contigo, trabalhando contigo, eu agradeço. E isso, Sandro, nos chama a atenção para mais responsabilidade, se esforçar mais, porque o resultado é prazeroso, das pessoas terem prazer de estar conosco, de trabalhar conosco, de ter um serviço nosso prestado. Então você imagina quando você faz aquela sobrancelha com tanto esforço, com tanto amor, e a pessoa diz: olha, eu vou voltar aqui. Maravilhoso, Mas você se esforçou para aprender, se esforçou para melhorar, se esforçou para estar capacitado para fazer a sua atividade. Então, quando há esse esforço, o Senhor diz que aonde quer que nós estejamos, seja aqui, como eu já estive muito tempo, em São Paulo, já trabalhei no Rio de Janeiro, já trabalhei no Espírito Santo, já trabalhei no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, em Sergipe,
Então, mesmo jovem, recebendo responsabilidade de ser supervisor, trabalhei 9 anos prestando serviço à Petrobras. E quando eu saí da empresa, que ela perdeu o contrato, fiquei 6 anos e meio nessa empresa, a coordenadora disse: Gilene, eu pensei que você não ia conseguir, porque você chegou aqui um menino, com 22 anos, já foi para supervisor. Eu pensei que você não ia aguentar, porque a maioria ficava no caminho, mas você foi até o fim do nosso contrato. Eu disse para ela: obrigado, mas todo esforço estava alinhado com o Senhor. E ele disse: se eu me esforçasse, Ele era comigo aonde eu andasse. Aleluia. Então eu não negocio, a presença do Senhor tem que estar comigo aonde eu estiver. Porque sabe o que é que o Senhor fala? Através de Jesus lá em João, capítulo 15, versículo 5 no final: sem mim nada podeis fazer. Além de todo esforço, é necessário que o Senhor esteja conosco, porque sem Ele nada podemos fazer. Né, Sandra? Você vê que é um tema bastante... Quando eu falo esforço, você começa a lembrar de tanta coisa lá atrás, tanto esforço, que eu vi que você anotou. Não dá para acompanhar, nem que anotei, o tempo é curto. É muito pouco tempo para a gente ver o quanto o Senhor, se a gente fosse testemunhar aqui, Sandra, de tudo que Ele fez através do nosso esforço, e outra oportunidade nós vamos acrescentar, vamos, né, dos milagres, das provisões, né, dos testemunhos de Deus nos honrar, nos abençoar, gerado pelo esforço. Sim. Ou você acha que o médico para estar ali, não, o médico ganha muito bem, mas o esforço que ele teve, do que ele renunciou, estudando, longe de família, longe de pai, de mãe, de irmãos, de relacionamentos, se abstém de muitas coisas para se estudar, para se dedicar, para hoje cuidar de vidas, é necessário esforço. E muita gente colocando, pedindo para parar: você é maluco, você não vai conseguir, imagine. Não, empecilho vem logo. Por isso que teu nome é esforça-te, porque sabe que já vai vir problema para você resolver, problema para você avançar. Então, meu amigo, se você está passando por uma situação complicada, saiba que você precisa resolver isso, você precisa se esforçar para resolver isso. Eu sei que é muito difícil, tem muita gente que não aguenta, né, por conta do emocional da pessoa, mas se você confiar na palavra de Deus, você consegue. Pastor Lênin, eu sei que só tem mais ou menos 9 minutos para a gente. Você quer falar sobre as mães, né? Sobre as mulheres. Eu quero deixar um texto, né, para as mulheres. Sim. Eu queria deixar um texto aqui, né, gerado todo esforço, está lá em Provérbios, né? E assim nós sabemos de todo esforço, né, que em nome da minha esposa, da minha mãe, de todas as mulheres, sua mãe, assim, queria dedicar esse texto para elas. Está em Provérbios 31, versículo 28, diz assim: levanta-se seus filhos e clama-na, bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Olha que bênção. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Que lindo! Que texto! Os filhos agradecem, louvam, chamam virtuosa, o marido reconhece, e o Senhor diz que a mulher que é formosa, que teme ao Senhor, né, essa sim será louvada, porque do fruto das suas mãos, do seu próprio trabalho, vai louvá-la nas portas. Que provérbio é esse, pastor? Provérbios 31, do 28 ao 31. Que lindo, que forte. Você vê que do trabalho dela, o esforço, e eu falava isso outro dia com os meninos, falava ali com os amigos e dizia do cuidado das nossas esposas com os filhos. A gente viaja, trabalha fora, tá, aquele cuidado, e da minha mãe, né? Eu falava ali, olha, quando eu tive o meu primeiro trabalho, no segundo lá no Rio de Janeiro, na construção da engenharia, eu dizia, olha, um dia eu fui lavar uma calça jeans e uma toalha, assim, quando eu tossi, os braços alterou. E eu disse, imagina os bracinhos de minha mãe. Daquele trabalho, cuidar dos filhos de casa e nunca ter folga, tem que ter feriado. Então, mas o que dignificou é um exemplo dos filhos.
E nós, como pai e mãe, temos que ser exemplo dos nossos filhos pelo esforço. E o melhor presente, a melhor herança que nós podemos deixar para nossos filhos é dignidade. Tem pessoas que trabalham, que se esforçam para trazer o pão de cada dia para a mesa, alinhados com o Senhor, esse esforço. Olha, aqui diz, porque ela tem que temer o Senhor, o texto fala assim, e aí sim, né, alcança os melhores resultados. Você falou de mãe, né, essa mensagem, assim, eu passei muito tempo morando com meus pais, né, em Salvador, e eu lembro, minha mãe sempre chamava, Sandro, vem almoçar, vem comer. E eu, peraí, mãe, eu já estou indo, por que a senhora fica me chamando toda hora? E a comida já está na mesa, vai esfriar. E eu, peraí que eu já estou indo. E hoje moro só, pastor Juliano, e eu fico esperando. Cadê a mamãe? Minha mãe me chamar porque a comida está pronta. E às vezes eu vou na mesa, na cozinha, e não encontro nada pronto. Ficou só a lembrança. E aí eu fico só no cheirinho da comida da minha mãe. E aí, quando eu vou fazer uma comida, eu falei, rapaz, como é difícil. Porque homem na cozinha, você sabe, é claro, não é todos, mas o toque é diferente. Homem suja a panela, para fazer um arroz, suja as panelas, tudo, e os pratos, tudo. Mas eu sei que é muito difícil, então valorize a sua mãe, né? Valorize o seu pai, né? O trabalho dele, que ele vai trabalhar todo dia. Né? E eu quero lembrar, já está chegando no final, só temos 5 minutos. Eu quero lembrar de algo que aconteceu. A empresa que eu trabalhava, na Motiva Máquinas, fechou as portas. Eu estava no primeiro semestre da faculdade. E aí eu estava pagando a faculdade, estava integralmente, estava pagando um cartão, algumas coisas. E aí, pastor Girene, que recebeu a notícia que eu fui demitido, porque a empresa fechou as portas, a empresa se fechou. E eu tinha guardado R$1.000 na conta. Eu falei assim, eu vou guardar um dinheiro, porque daqui para frente eu não sei. E eu estava com aquele dinheirinho guardado. E aí eu falei, e agora? Porque só faculdade iria levar mais ou menos 80%. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, eu não vou desistir, eu não vou trancar a faculdade. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou me esforçar. E eu peguei aquele dinheiro, eu paguei a faculdade, e o restante que sobrou, eu comprei alguns calçados. E eu fui na Avenida 7, que é um lugar, um bairro muito movimentado de Salvador. É muita gente passando. Comércio forte. Muito forte. E eu com aqueles calçados na rua, eu falei, eu não vou desistir, eu tenho que pagar minha faculdade. Eu estava com aqueles 5 pares de calçado oferecendo na rua. Ei, você gosta de comprar um calçado? E eu comecei a aprender, a desenvolver algum diálogo para poder cativar os clientes. Criei uma estratégia para poder abordar alguns clientes. E aí entrei em loja, mas chegou um momento, um desafio muito grande, que era gritar na rua. Porque ou eu fazia isso, ou eu teria que trancar a faculdade. Mas eu lembro que eu botei o Senhor na frente. Falei, Senhor, eu não vou desistir não, pai. Não vou desistir, eu sei que é muito difícil. E eu coloquei aqueles calçados na rua, pastor Gileno. Eu achei uma caixa, coloquei aqueles calçados ali, e muita gente passando e nada de parar. Muita gente, e eu distante com vergonha de alguém me ver, de alguma família, alguém do meu bairro me ver ali, eu vender o calçado. E foi que de repente, um rapaz que vendia mochila ao lado falou assim, rapaz, você precisa gritar. Eu falei, meu jovem, eu não tenho coragem não, eu sou representante desse... Não sou representante, mas ainda não sei ainda fazer isso. De repente ele começou a gritar, ele estava vendendo mochila, ele falou assim, olha gente, eu fui mochila a partir de R$10, gente, chegou uma novidade, ele começou a gritar. Novidade aqui, eu bati o palmo, novidade, calçados femininos a partir de X. E muita gente olhou e começou a olhar aqueles 5 pares de em cima de uma caixa. E olhava, e eu me aproximando com a maior vergonha para chegar naquele cliente. Foi que de repente eu falei, eu vou parar com isso, eu vou me jogar, eu vou avançar, eu vou me esforçar. Peguei um calçado, com a maior vergonha que eu estava, comecei a gritar. Gente, bati palma, gente, olha os calçados femininos, venha para cá, você disse, moça, venha. Olha aqui, ó, dá no seu pé certinho. Toda cliente que chegava, eu pegava o número do WhatsApp e o número do pé dela. Mas foi muito difícil para mim, porque teve cliente que oferecia, ela falou, não dá não. E eu não tinha o número do pé completo das clientes, eu tinha só aquela numeração selecionada. Então, isso me trouxe muita experiência, porque quando você se esforça, é muito difícil, mas você ganha experiência. Hoje, se você está hoje com a mentalidade que você tem, se você tem hoje, né, a vida que foi tem, porque você se esforçou lá atrás.
E hoje você carrega uma experiência que ninguém tira. Então, meu amigo, se você está querendo desistir, não pare não. Lembre que o Senhor é contigo. E eu já convido o pastor Gileno para estar fazendo a oração final por esses ouvintes que estão ouvindo essa palavra. Muita gente está pensando em desistir, pastor. Por favor. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar direcionando esse programa da Igreja Apostólica Restauração Plena. O pastor confiou tudo isso em suas mãos. Isso é uma bênção aqui. Eu quero que os ouvintes que gostam muito de você, seus pais sempre acompanhando, todos os ouvintes que estão aí conectados, né, nessa tarde maravilhosa. Pena que acabou nesse tempo aqui, mas eu quero abençoar a sua vida e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, compartilhando, né, desse esforço do Senhor, dizer que Ele não é vão, Senhor. A recompensa vem de Deus para a sua vida. Amém. Amém? E a maior recompensa que Deus pode te dar é a salvação eterna, porque o maior esforço Ele já fez por nós, foi entregar Jesus, e o maior esforço de Jesus foi morrer pelas nossas vidas. Amém? Então Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa tarde aqui na Rádio do Sertão. Deus, cada ouvinte, cada casa agora, Deus, que está sendo ministrada com essa palavra, Deus, que o Senhor Deus venha alcançar os corações, trazendo a paz, trazendo o alívio, trazendo o conforto, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor Deus venha trazer, Deus, a paz necessária, a alegria que Ele precisa e que Ele tenha disposição. Traga uma unção de disposição para essas vidas, que Ele se esforce mais para alcançar aquilo que o Senhor quer para as vidas dele. Aquilo que já tem sido reservado pelo Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, que é necessário destravar, e essa chave é o esforço. O Senhor vai te dar com seu ânimo hoje, e que em nome de Jesus, amanhã você se levante mais animado do que hoje, que depois de amanhã você se levante mais animado do que amanhã, e assim seja sucessivamente. Cresça no Senhor e que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, te dê o necessário para você viver e viver bem nessa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gente, até mais. Deus abençoe. Claro. Você acha que eu já anotei pra isso? Rapaz, forte. Beleza, hein?